Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui compartilhando um pão com um versículo para fortalecer a nossa fé que encontra-se no livro do profeta Zacarias. Quero ler com vocês o capítulo 3 e o versículo é o 6 que diz: Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué. Glória a Deus, irmãos. Josué aqui é o sumo sacerdote daquela época, depois de um ataque espiritual com Satanás e as suas acusações, o Senhor restaurou completamente a Josué. E esse versículo que eu li para vocês mostra como Deus trabalha em nossa vida. Primeiro, irmão, Ele nos liberta das garras de Satanás, limpa as nossas vestes, começa a nos conduzir em uma nova mentalidade, transformando a nossa maneira de pensar. E então o anjo do Senhor, que tem a tipologia do Senhor Jesus aqui nesse texto, ele fala solenemente ao nosso coração, ou solenemente à nossa vida. Solenemente, irmão, a palavra solenemente, ela quer dizer de maneira formal, de maneira que exige o cumprimento de algumas, como eu vou falar para vocês, de algumas formalidades para que tudo se cumpra. E o anjo está falando de maneira solene, ou seja, ali com uma maneira séria, uma maneira formal, uma maneira contratual, com um aparato, por exemplo, às vezes até na frente dos outros. E nós sabemos que tudo que o Senhor nos fala, Ele cumpre. Está falando da promessa do Senhor. Está falando do momento em que, depois de restaurar, Ele vem com as promessas para nós. E o Senhor me trouxe hoje aqui de maneira profética para te lembrar que a promessa dele é solene, que ela é formal e que Ele cumprirá com tudo aquilo que Ele lhe prometeu, mas que sim, tem as condições das nossas partes, que se refere justamente à obediência a Ele, para que nós podemos chegar até o lugar. A obediência, irmãos, ela não é condicional. A obediência, na verdade, a promessa do Senhor, ela é condicional à obediência. Esse é o solenemente. Se nós estivermos dispostos a obedecer, nós comeremos o melhor dessa terra. Isaías 1,19 vai nos dizer isso. Então não deixe de obedecer o Senhor, porque as coisas ficarão um pouco mais difíceis. Não deixe de caminhar na direção que o Senhor lhe deu, porque algumas pessoas começaram a se opor. O Senhor, Ele é responsável para que toda promessa se cumpra. Se Ele te chamou, Ele é fiel para trazer toda a provisão e tudo aquilo que é necessário para que a sua palavra se cumpra, porque essa palavra glorificará o nome do Senhor. E o aprendizado dessa solenidade, e eu creio que o Senhor me trouxe hoje aqui, para que algumas pessoas reavivem em sua memória, e eu creio que o Espírito Santo está visitando nesse exato momento, trazendo a chama ardente da esperança no coração e na mente daquilo que Ele lhe falou lá no início. Quero lhe perguntar de novo, meu irmão, minha irmã, logo depois do Senhor tirar os carrapichinhos da roupa, fazer uma limpeza, te colocar de pé, o que foi que Ele te disse que aconteceria em sua vida? Qual é a sua promessa? Se apegue firmemente, porque ela vai se cumprir. Eu estou aqui para te falar que Deus é fiel e que Ele não é homem para que minta, e que vai se cumprir tudo aquilo que Deus te disse. Será exatamente como Jesus te disse que seria. E não importa qual é o obstáculo, não importa aquilo que tem se colocado à sua frente, Deus é poderoso para te fazer ir além dos obstáculos. Deus é poderoso para te dar força para vencer. Deus é poderoso para te fazer chegar diante a barreira do impossível. E mesmo que haja impossível, Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que nem existe, somente para te ver com a vitória nas mãos. Ele te entregará a vitória. E mediante a isso Ele pede para me te entregar um versículo que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que diz: Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e fará cumprir. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã nesse firme propósito, Pai. Sabemos que temos uma promessa, algo que foi dito solenemente a nós, algo que nós precisamos sim fazer a nossa parte, mas que o Senhor da sua parte já está cumprindo. Levanta-nos, ó Deus, em coragem, força e destemor, para que possamos partir em direção à nossa terra prometida com uma nova mentalidade, a mentalidade de agradar ao Senhor.
para que possamos viver as tuas boas quantas forem, todas as tuas promessas, e sabemos que nenhuma delas deixou de se cumprir. Então que nós venhamos nos apegar firmemente a essa esperança que nós professamos diariamente, e que somente isso importe em nossa vida no dia de hoje. Ajuda-nos, Pai, a se mover e a viver pela Tua Palavra. É o que nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida com uma rica promessa. A paz do Mestre esteja com vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.